Bom, boa tarde a todos mais uma vez, né? Para quem ainda não tinha falado boa tarde, quem entrou agora, seja bem-vindo aí à nossa live de Química. Ah, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre termoquímica e também sobre o estudo dos gases, tá? Peço que vocês mencionem as dúvidas aí, né? Habilita o microfone e pode perguntar a hora que você quiser, tá? Ah, Vou testar um recurso hoje com vocês aqui, que é a lousa digital, tá? Depois vocês me falam se gostaram ou não. E vamos dar início então. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então, hoje, dia 13/5, estão presentes aqui alunos das turmas do segundo ano A do técnico em Química e também do segundo ano B. Então, vamos lá dar início à nossa live falando um pouquinho sobre, começando o nosso estudo dos gases, ok? Então, vamos lá. Nós vamos nos lembrar aqui que quando a gente fala em gases, a gente vai adotar um modelo que é o modelo do gás ideal. Então, o gás ideal para nós aqui é um modelo, tá? Esse modelo aí, pessoal, é o modelo que a gente utiliza para fazer esse estudo dos gases, onde eu verifico que é um caos molecular aqui, né? As moléculas eu vou considerar que tem um tamanho desprezível, vou considerar que nesse gás ideal aqui eu tenho também, não tenho, né, interações entre as moléculas, e também vou considerar que os choques são perfeitamente elásticos, ou seja, não há deformidade nas moléculas. Belezinha? Então, para eu transformar o gás real no gás ideal, basta então reduzir a pressão e aumentar a temperatura do meu sistema. Também não podemos esquecer das variáveis de estado. A pressão, que é dada em atm, né, atmosferas, ou milímetros de mercúrio, que é o mmHg. O volume geralmente é usado em ml ou litros, lembrando que ml corresponde a centímetro cúbico e decímetro cúbico corresponde a litro, tá? Bom, falando de temperatura, obrigatoriamente usaremos a temperatura em Kelvin. Se você não se lembra, basta pegar a quantidade em graus Celsius, né, a temperatura em graus Celsius, somar 273, que eu faço então a conversão para Kelvin. Outra coisa que a gente precisa entender é as transformações gasosas. Mas só que é o seguinte, pessoal, olha aqui que interessante. Vamos memorizar esta formulinha aqui, que é a equação geral dos gases. Por que vamos memorizar ela? Porque dessa formulinha aqui eu consigo chegar em todas as outras, ok? E aí a gente pode falar então em transformação gasosa. Ok? Bom, estão conseguindo visualizar a minha tela aí, né? Estão conseguindo visualizar o que eu estou escrevendo? Sim ou não? Responde aí para mim, por gentileza. Sim, Professor. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, seguinte. Se eu considerar a temperatura constante, eu vou trocar de cor aqui para a gente destacar. Se eu considerar a temperatura constante, então temperatura sendo constante, ela sai da minha fórmula aqui, ó, ficamos só com pressão e volume. Então aqui eu diria que eu tenho uma transformação isotérmica onde você identifica que a temperatura é uma constante. Constante aqui eu estou colocando como CTR, abreviação de constante. Tá? Agora, se eu considerar, por exemplo, que a pressão é constante, deixa eu apagar aqui. Se eu considerar aqui, por exemplo, que a pressão seja constante, vou colocar aqui um laranjado agora. Então, eu vou tirar a pressão da minha fórmula
e aí sobra o volume e temperatura. Então vai ficar volume inicial, temperatura inicial, igual ao volume final pela temperatura final. E aqui, então, eu teria uma transformação isobárica, onde eu vejo que a pressão é uma constante. Agora, eu também posso, além de deixar a pressão constante, nós podemos também deixar o volume constante. Deixando o volume constante, quando o volume sai da fórmula aqui, vou colocar aqui de roxo, quando o volume sai da fórmula, sobra a pressão e temperatura. Então, seria PI sobre TI, PF sobre TF. Então, aqui eu teria a transformação isocórica ou isovolumétrica. A transformação isovolumétrica significa que o volume é constante. Belezinha? Bom, então, memorizando a equação geral, você consegue chegar em todas as outras fórmulas que mostram as transformações gasosas. Ok? Belezinha até aí, gente? Outra coisa que eu preciso lembrar com você é o seguinte, ó. Equação de Clapeyron. Perceba que na equação geral dos gases aqui, ó, eu só trabalho com pressão, volume e temperatura. Aqui na equação de Clapeyron, eu introduzo uma outra grandeza, que é o número de mols. E aí, lembra que eu falei para você que a pressão pode ser dada em ATM, e se eu tiver a pressão em ATM, o R, que é a constante geral, vale 0,082, tá? Ah, professor, eu preciso saber disso? Precisa. Geralmente, tá? Geralmente a questão dá esse valor. Mas, como se trata de um valor que deve ser conhecido, então você tem uma certa obrigação, sim, de saber desse valor. Porque se a questão não der, não é desculpa para você não fazer. Tá? Então, aqui 0,82. Se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, aí o valor do R vai ser diferente, vai ser um valor igual a 62,3. Tá? Então, esses valores de R você tem que saber quando associados à pressão. Tá? Bom, para finalizar essa conversa nossa sobre gases aqui, eu falei para você da CNTP, que é quando eu tenho a temperatura igual a 0 graus Celsius e a pressão igual a 1 atm. O que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 1 atm, um mol de qualquer que seja o gás vai ocupar 22,4 litros. Belezinha? Bom, esse negócio que a gente conversou aqui é muito legal, é muito bacana, mas é mais interessante a gente ver dentro de um exercício, tá? Então vamos lá. Olha aqui, separei para você várias questões hoje, ó. Lê comigo essa aqui, ó. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta de 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade, mantendo-se constante a temperatura? Então, peraí, já tem uma informação aqui que é importante, ó, temperatura constante. A temperatura é constante, eu tenho uma transformação isotérmica. Agora, vamos reproduzir a situação aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui algo desse tipo aqui. Se estamos falando em mergulhador, tem que ter água. Vamos fazer a água, então. Então, tá aqui, bonitinho. Bom, a gente sabe que a nível do mar... Vou colocar aqui de vermelho mesmo. A nível do mar, a pressão vale 1 atm. Né? Foi dado aí, para nós aqui, ó, dado, pressão nível do mar, 1 atm. Então, o mergulhador, inicialmente, ele estava aqui. Então, pressão inicial a nível do mar.
Aí, o meu enunciado está falando o seguinte, ó, que a cada 10 metros de profundidade tem um aumento de 1 atm na pressão. Então, vamos lá. Ó. Superfície está aqui. Vamos supor que aqui seja 10 metros. Aí desço mais. Estou agora em 20 metros. Desci mais. Estou agora em 30 metros. Então, o nosso mergulhador ele está a 30 metros de profundidade. Certo? Então, tá aqui, ó. Vamos fazer o nosso mergulhador aqui. Vou fazer de laranjado aqui. Então, tá aqui. O cara mergulhando lá. De boa. Vamos fazer o tanque aqui, né? Do cilindro nas costas dele. Belezinho. O snorkel. Bolinhas. Peixinhos. Bom, pessoal, o nosso mergulhador, ele tá aqui a 30 metros. O que está sendo dito para nós aqui no enunciado? Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro? Então, ó, tem um volume inicial aqui, ó, de 1 litro. E aí, quando o cara tiver lá 30 litros, qual seria a pressão desse meu gás? Então, ele fala o seguinte, ó, a cada 10 metros de profundidade eu tenho um aumento de 1 atm, certo ou não? Hello? Certo. Então, vamos lá. Comecei aqui com 1 atm. 10 metros, aumentou mais 1 atm. Então, se eu já tinha 1, agora eu estou com quanto aqui? 2 atm. Mais 10 metros, estou em 20 metros agora, aumentou mais 1 atm. Então, agora vai para 3 atm. Aumentou mais 10 metros, estou em 30 metros aqui, que é onde o mergulhador está. Então, aumentou mais 1 atm, então eu estou com a pressão final de quanto aqui? De 4 atm. Então, essa aqui seria a minha pressão final, que é onde o mergulhador está. E a pergunta é, qual é o volume que o gás aqui, que o ar vai estar ocupando, aonde o mergulhador está, a 30 metros. Então, de novo, a superfície aqui, a nível do mar, a pressão é 1 atm. O cara mergulhou, a cada 10 metros aumenta 1 atm. Então, aqui, 10 metros, aumentou 1 atm, foi para 2. Mais 10 metros, está em 20 metros, foi para 3. Aí ele chegou em 30 metros, a pressão agora aumentou mais 1 atm, então dá um total de 4 atm. Qual é o volume final? Se eu sei que a temperatura é constante, eu tenho uma transformação isotérmica, então eu vou usar pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. E aí é só substituir na fórmula. Pressão inicial, ele está lá a nível do mar, 1 atm. Volume inicial, 1 litro. Pressão final, lá nos 30 metros a pressão está em 4 atm. E o volume final é o que eu estou procurando. 1 vezes 1 é 1. O 4 está multiplicando, passa dividindo aqui. VF. Então, daqui eu tiro que 1 sobre 4 é 0,25. Então, VF igual a 0,25 litros. Porque se eu usei o volume inicial em litros, o volume final também sai em litros. Agora, tem alternativa para isso? 0,25 litros? Não. Mas tem 250 ml. 0,25 litros corresponde a 250 ml. Então, eu vou marcar a letra D. Dúvidas nesse exercício, pessoal? Não. Tranquilo? Posso prosseguir? Por mim, sim. Posso? Então, vamos seguir. Sim. Outro exercício. Um gás ideal confinado inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius. Então, inicialmente, a temperatura inicial, 27 graus Celsius. Eu posso usar a temperatura em graus Celsius? Não. Então, já passa logo para Kelvin. Somo 273, então vou ter aqui 300 Kelvin.
Pressão de 15 atm, então, pressão inicial 15 atm. E volume de 100 litros. Então, volume inicial 100 litros. Sofre diminuição de 20 litros no seu volume. Espera aí. Diminuição de 20 litros no seu volume. Então, espera aí. Me ajuda aí. Eu vou trocar de cor aqui do pincel para a gente fazer um destaque aqui. Fala comigo aí. Se eu tinha um volume inicial de 100 litros e ele está falando que sofreu uma redução de 20 litros, o meu volume final, então, vai ser quanto? 80 litros. 80 litros. Isso, beleza, 80 litros. E aí continua mais. Então, diminuição de 20 litros e um acréscimo de 20 graus Celsius em sua temperatura. Então, a minha temperatura final vai ser quanto? Quarenta graus Celsius? Isso, 47 graus Celsius. Aumentou mais 20, né? Então era 27 mais 20, 47. Já vou somar aqui o 273 logo. E aí nós temos aqui, então, 320 Kelvin. E aí ele pergunta a pressão final desse gás. Então, quero saber aqui a pressão final do gás. Beleza. Então, vamos nós aqui calcular essa pressão final. Perceba que não tem nada constante agora. Se não tem nada constante, então eu vou usar a equação geral. PI vezes VI sobre TI é igual a PF vezes VF sobre TF. Uma dica que eu dou, sempre escreva a fórmula, porque você vai se orientando melhor e substituindo. Pressão inicial 15, vezes o volume inicial, que é 100, dividido pela temperatura inicial, que é 300. Pressão final, estou querendo saber, vezes o volume final, que é 80, dividido pela temperatura final, que é 320. Bom, dá para a gente fazer aqui simplificações. Ó. Corta o zero aqui, vai ficar 15 vezes 1, 15, 15 dividido para 3, 5. Aqui dá para cortar o zero aqui. 8 dividido para 32 vai dar 1 sobre 4. Então vai ficar aqui pressão vezes 1 sobre 4. E aí, então, esse 4 que está aqui dividindo, posso passar para lá multiplicando. Então, eu vou ter uma pressão final igual a 5 vezes 4. Então, eu vou ter uma pressão final igual a quanto? 20 atm. Então, eu vou marcar a letra P. De bom é estudar química com o professor Nilson. Pessoal, conseguimos compreender a questão número 2? Sim. Tranquilo? Sim. Posso prosseguir? Pode. Então vamos nessa. Questão número 3. Uma amostra de argônio ocupa volume de 112 litros na CNTP. Quantos mols de argônio tem quantos mols de molécula? Não, esquece isso aqui, tá? Quantos mols de argônio há na amostra? Então vamos lá. Você se lembra que na CNTP eu acabei de falar com você que 1 mol de qualquer que seja o gás, se tiver na CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros. Então, se 1 mol está para 22,4 litros, para 112 litros, X mols. E aí é só resolver aqui a regrinha de 3. Então, eu vou ter aqui 22,4
vezes x, sendo igual a 112 vezes 1. 22,4 está multiplicando, vou passar dividindo, então vai ficar 112 dividido por 22,4. Então eu tenho que x é igual a 5 mols. Beleza? Tá, agora olha a letra B. Se essa mesma amostra for submetida à pressão de 8,2 atm, e temperatura de 27 graus Celsius, lembrando que eu não vou usar a temperatura em graus Celsius, então somo aqui 273, vai dar 300 Kelvin. Que volume ocupará? Então quero saber o volume. Bom, perceba que na letra A eu já encontrei o número de mols, então eu tenho um N igual a 5 mols. Perceba também que se a pressão foi dada em atm, então eu sei que o valor de R é 0,082. Assim sendo, eu posso usar a equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Aí. Bom, pressão substitui, 8,2. Volume não sei, estou procurando. Número de mols já vi na letra A, é 5. R, 0,082, porque a pressão está em atm. E a temperatura, convertida já, 300 Kelvin. Vou isolar o volume, então vai ficar V igual a 5 vezes. Atenção à matemática aqui, ó. 0,082 vezes 3. Aliás, desculpa. Eu tenho 300 aqui, certo? 300, você concorda comigo que é a mesma coisa? 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3? Tudo isso dividido por 8,2. Agora é o seguinte, ó. 0,082 vezes 100 dá 8,2. Vezes 3 dividido por 8,2. E aí fica fácil para cortar o 8,2 com 8,2. Então sobrou 5 vezes 3. Então meu volume vai ser igual a 15 litros. Ok? Ah, professor, não quero usar esse recurso aí que você fez. Quero fazer a conta do jeito que eu acho que tem que fazer. Beleza, isso aqui é só uma dica que eu mostro, tá? Para você não ficar dependente aí de calculadora, para você conseguir fazer a conta, né, mais fácil aí de cabeça. Dica, pessoal, não é ordem. Dica é algo que você usa se você quiser. Eu acho interessante fazer isso aqui, porque fica mais fácil aqui de eu sumir com esses números decimais, tá? Beleza? Beleza. Posso prosseguir? Pode. Então vamos embora. Sim. Vamos lá. Bom, depois de revisar a parte de gases, vamos conversar um pouquinho de termoquímica, então. A gente sabe que, com relação à termoquímica, eu tenho processos que são endotérmicos e processos que são exotérmicos. Olha só, nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha reação química aqui, A mais B, formando C mais D. Então, já deixei indicado aqui, né? Reagentes indo em direção aos produtos. Perceba que a seta está para baixo. Ó. Eu começo com uma energia mais alta, né, com HR aqui, entalpia dos reagentes, mais alto, e vou terminar numa entalpia dos produtos, né, uma energia mais baixa. Para você que não se lembra, lembre-se que termoquímica vai estudar o quê? A energia que está em forma de calor, principalmente nos processos químicos. E também em alguns processos físicos, mas principalmente nos processos químicos. Esse calor, essa energia, ela recebe o nome de entalpia. E o nosso grande desafio aqui vai ser calcular a entalpia. O cálculo da entalpia, não, aliás, da variação de entalpia.
Cálculo da variação de entalpia, que é chamada de ΔH. Tá? Bom, então, voltando ao gráfico aqui. Percebo, então, que eu perdi energia ao longo do processo. Quando eu libero energia, quando eu estou perdendo energia, eu estou falando que então eu tenho um processo aqui, uma reação exotérmica. Ou seja, liberação de energia. Ok? Agora, se eu olho o meu outro gráfico, gráfico de baixo, eu começo num patamar energético baixo e vou ganhando energia ao longo do processo. Então, eu chego aqui na entalpia do produto numa energia mais alta. Então, fui ganhando energia ao longo do processo. Ou seja, a minha reação para acontecer, ela precisou absorver energia. Então, essa reação aqui, X mais Y, formando Z mais W, é um processo que precisou ganhar energia. Então, é um processo endotérmico. Beleza? Agora, vamos escrever as equações termoquímicas aqui. Eu vou dar valores aqui, tá? Vamos inventar valores agora. Vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. Vamos supor que aqui nesse primeiro gráfico, eu comecei aqui em 100 e cheguei aqui em 30. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa variação de entalpia? Olha aqui, ó. Pelo diagrama de energia, a variação de entalpia, o ΔH, é o estágio final, que é a energia do produto, menos o estágio inicial, que é a energia do reagente. Então, sendo assim, ó, eu vou ter, nesse primeiro gráfico aqui, 100, vou escrever aqui, ó, o primeiro gráfico. Meu ΔH vai ser a entalpia do produto, que é 30, menos 100, que é a entalpia do reagente. Então, eu vou ter um ΔH igual a quanto? Menos 70. Vamos considerar que essa entalpia aqui foi dada na unidade de quilojoules. Então, eu tenho aqui menos 70 quilojoules. Escrevendo essa equação aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, A mais B, que formou C mais D, e aí eu coloco o meu ΔH aqui, um ΔH igual a menos 70 quilojoules. Agora, atenção, olha o grande tchan do negócio aqui, que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Você tem um sinal negativo aqui, ó. Toda vez que você tem esse sinal negativo, significa o quê? Vou escrever aqui no cantinho, ó. Sinal negativo significa que o processo é exotérmico. Significa que está tendo liberação de energia. Agora, se o negócio for positivo, aí você tem uma reação que é endotérmica, está absorvendo calor. Então, está acontecendo uma absorção de energia. Tá? Então, olha aqui a equação de baixo. Ó. A equação de baixo, eu estou indo aqui com X mais Y, formando Z mais W, e o ΔH vai ser quanto? Bom, vamos fazer aqui embaixo. Ó. Então, aqui é para o primeiro gráfico, aqui agora para o segundo gráfico. ΔH vai ser igual a... Vamos colocar valores? Vamos supor que eu estou saindo aqui de 50 e chegando aqui em 170. Então, como é que fica a nossa conta aqui? Aqui é a entalpia do produto. Então, 170, menos a energia lá do reagente, que é 50, eu vou ter, então, um ΔH igual a mais 120 kJ. E aí, então, eu vou colocar aqui, ó, mais 120 kJ. Lembrando que o sinal positivo indica para mim um processo, uma reação que é endotérmica, ou seja, está absorvendo o calor. Tá? Então, nessa primeira reação aqui, ó, nessa reação 1, eu posso falar que eu estou liberando 70 kJ de energia. Então, aqui eu tenho um processo exotérmico, está liberando exo para fora. E 2, eu estou tendo aqui um ΔH positivo,
Então, tem um processo aqui que é endotérmico, ou seja, está absorvendo, endo para dentro, absorvendo energia para acontecer. Beleza? Hellozes? Beleza. Beleza. Tranquilo. Bom, mas existe ainda uma outra maneira de calcular a variação de entalpia, que é através da entalpia de formação, onde o ΔH da reação ele é dado pela soma das entalpias dos produtos menos a soma das entalpias dos reagentes, tá? Então, isso aqui talvez seja o que tenha te dado um pouquinho mais de dúvida aí. Mas, como eu disse para você, é muito melhor a gente ver isso em exercício. Então, vamos lá. Exercício de fixação número 4. O uso de hidrogênio como combustível para automóveis é uma das apostas das indústrias automobilísticas para o futuro, já que a queima do gás hidrogênio libera apenas água como produto da reação e uma grande quantidade de calor. A reação de combustão do gás hidrogênio é representada abaixo. Muito bem, preste atenção. Primeira coisa que eu estou vendo aqui, sinal negativo. Fala para mim, sinal negativo significa que eu tenho uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica? Uma reação exotérmica. Exotérmica, beleza. Agora é o seguinte, ó, vamos para as opções. A letra A já está fora, porque está falando aqui endotérmica, então já está fora. Esquece a letra A. Letra B, exotérmica, pode ser. Com liberação, ok, exotérmica realmente tem liberação, de 483,6 kJ por mol de gás hidrogênio. Bom, aí presta atenção. O valor aqui é 483,6 kJ, certo ou não? Mas está escrito aqui kJ por mol? Não. Agora, olha quantos mols de hidrogênio eu tenho aqui. 2. Então, isso aqui ó, é para 2 mols. Se eu quiser saber kJ por mol, eu preciso dividir isso aqui por 2. E aí eu sei o valor por mol. Então, isso aqui dividindo por 2 daria menos 241,8 kJ por mol. Ok? Então, ó, ele está falando que é para por mol de gás. Não, é por 2 mols de gás. Está aqui, ó. A reação está mostrando para mim o 2 aqui. Se eu quiser saber para 1 mol, eu vou pegar o valor que foi dado aqui em kJ, vou dividir por 2, aí sim eu tenho kJ por mol. Letra C está fora, endotérmica. Letra D está fora, endotérmica. Letra E, exotérmica, com liberação de 241,8 kJ por mol de gás hidrogênio? Sim. Então, vou marcar a letra E, de estudar química com o professor Nilson. É muito divertido. Belezinha? Beleza. Beleza. Sacaram a parada aí? Sim. Então tá, vamos matar a saudade lá da sala de aula agora. Eu vou repetir o que eu falei aqui, nesse último negócio, e aí todo mundo vai gritar comigo aqui em coro. Entendi. Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, ó, tá em kilojoule, se eu dividir por 2, esse valor vai ter menos 241,8 quilojoules por mol. Aí sim fica por mol de gás hidrogênio, por isso então vou marcar a letra E. Agora? Entendi. Entendi. Olha aqui, gente. E aí, ó. Ai, saudade. Então, vamos embora. Vamos para os quintos agora. Questão número 5. A equação química a seguir representa a reação de fermentação alcoólica da glicose. Tá aí essa reação bonitinha que você está vendo. E aí você já está vendo que eu estou pedindo aqui, ó, o ΔH. Esse Rzinho aqui é para dizer que é da reação. Então, estou pedindo o ΔH da reação. Determine o valor correto da variação de entalpia da reação de fermentação da glicose em kJ por mol, dadas as entalpias a seguir em kJ por mol. Então tá. Bora lá. Aqui eu escrevi a reação e escrevi também os valores das entalpias de formação. Lembre-se que o enunciado falou para nós que isso aqui está em kJ por mol. Tá, então vamos lá. Qual o valor desse cara aqui? Está aqui na tabelinha, menos 1.277. Qual o valor desse outro cara aqui?
menos 278. E o valor desse outro cara aqui, menos 394. Agora, filho, presta atenção, pelo amor de Deus. O enunciado falou que está em quilojoule por mol. Esse aqui tem 1 mol só, então tá beleza. Agora aqui tem 2, ó. Se o valor aqui foi dado para cada 1 mol, como eu tenho 2 mols, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse valor aqui tem quilojoule para 1 mol. Como eu tenho 2 mols, eu vou multiplicar também esse valor aqui por 2. Agora, como é que é a formulinha para a gente resolver isso quando eu tenho as entalpias de formação? ΔH é igual à soma do ΔH de formação do produto menos a soma dos ΔHs de formação dos reagentes. Beleza? Bom, vou calcular separado aqui a soma dos produtos, depois a soma dos reagentes. Vamos lá, soma do ΔH de formação dos produtos é igual. Bom, quem é produto, quem é reagente aqui? Quem está antes da seta é reagente. Quem está depois da seta é produto. Então, como produto, eu vou ter aqui 2 que multiplica menos 278. Como é uma soma, então mais 2 que multiplica menos 394. Vamos lá, filho. Usa seu celular para alguma coisa que presta aí agora. Vai. Me ajuda nessas contas aí. 2 vezes menos 278, vai confirmando isso, dá menos 556. Vai me ajudando aí. Aliás, 556, né? Professor, 56. 56, né? Beleza. Deixa eu apagar aqui, então. E eu tenho também ali 2 que multiplica 394 vai dar menos 788. Confirma aí para mim. Isso. Bom, como o sinal aqui, ó, 2 vezes menos 394, menos 788. O sinal positivo aqui é uma soma, então quando eu somo 2 números negativos, conservo o sinal negativo. Vai dar, então, menos 1.000 de cabeça, 344. Então, eu tenho esse valor aqui para os produtos. Agora, vamos calcular aqui para os reagentes. ΔH de formação dos reagentes. Olha lá no reagente. Eu só tenho um reagente. Se eu só tenho um reagente, significa que eu não tenho que fazer conta nenhuma. É só esse valor, né? Então, aqui, ó. É só o valor dele. Ele é o único reagente que tem. Então, menos 1.277. Pronto. Agora eu vou substituir aqui na formulona. ΔH, então, produto, menos 1.344, aí o menos da fórmula, aí vem os reagentes agora, menos 1.277. Matemática aqui, hein? Sinal de menos, seguido com outro sinal de menos, vira mais. Então vai ficar menos 1.344 mais 1.277. Logo, eu tenho um ΔH da reação igual a menos 67. E aí a unidade do exercício, ó, a unidade do exercício foi quilojoule por mol. Então, você mantém a unidade do exercício. Pronto. Sacou a parada, gente? Então, o que eu fiz aqui, ó? Calculei separadamente a entalpia de formação dos produtos, depois calculei separadamente a entalpia de formação dos reagentes. Substitui aqui, faz o joguinho de sinal lá da matemática, pronto, chegou no resultado. Sem complicação nenhuma. Very, very easy. Vou até colocar aqui, ó. Very easy. Também trabalhando aí o inglês com vocês, tá? Dúvidas? Por mim, não. Tranquilo? Sim. De boa. Então agora, nós vamos para o último exercício dessa nossa live. E esse último exercício aqui tem um motivo muito legal de eu ter colocado ele. Sabe por quê? Porque ele foi questão do Enem. E olha que exercício tranquilo esse aqui.
Vamos lá, você vai ver comigo aqui que ela é bem de boa. Deixa eu trocar a cor aqui, que esse vermelhão já encheu o saco. Bom, tá falando assim, ó, o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Então, olha o diagrama aqui. Olha o diagrama. Perceba comigo que o diagrama está mostrando para mim a reação que ele descreveu lá no enunciado. Então, olha só. Ele está dando para mim aqui o seguinte, ó. Ele está dando aqui o bióleo mais O2, bióleo mais O2, indo a CO2 gasoso mais água líquida. Essa reação aqui foi a reação descrita lá no enunciado. E essa reação aqui está sendo representada por esse ΔH1. Então, vale quanto? Menos 18,8 kJ. Aí ele está falando o seguinte, para eu sair de água gasosa e ir para água líquida, eu estou gastando essa energia aqui que está em ΔH2. Então, olha só. Então, essa conversão aqui vale menos 2,4 quilojoules. Beleza? É isso que ele descreveu lá no enunciado. Agora, olha o que ele quer. A variação de entalpia, então eu quero a variação de entalpia, que é o nosso ΔH, em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e a água também no estado gasoso. Ou seja, volta lá no gráfico. O que eu quero? Eu quero essa reação aqui, que está saindo do bioóleo e está chegando CO2 gasoso mais água no estado gasoso. Então, eu não sei qual é esse ΔH aqui, E é isso que ele está me perguntando. É essa variação de entalpia. Então, peraí. Olha comigo a marcação que a gente fez aqui. O inteirão vale 18,8. Esse pedacinho vale 2,4. Concorda comigo que se eu arrancar fora esse pedacinho aqui, se eu tirar fora esse pedacinho, o que sobrou? Sobrou isso aqui, E não é justamente isso aqui que eu quero? Olha lá no gráfico. Então, dá para a gente verificar o seguinte, Então, é isso aqui que eu quero. Então, se o inteirão lá vale menos 18,8 e eu quero tirar o pititinho aqui, então menos 2,4, quanto vai dar essa continha aqui? Menos com menos dá mais, então vai dar menos 16,4. Então, esse ΔH aqui, esse pedaço aqui vale menos 16,4. Então, eu vou marcar aqui a opção. E. Cuidado. Isso tudo que eu fiz aqui, está em quilojoules por grama. Então, esse valor aqui, quilojoule por grama. Olha o enunciado, ele pediu para 5 gramas. E aí que esse exercício derrubou muita gente. Por causa desse detalhe aqui, Então, é menos 16,4 quilojoules para 1 grama. Só que o exercício pediu para 5 gramas. Para 5 gramas é X. Então, basta você fazer o quê? Multiplicar esse valor por 5. Então, meu X aqui vai ser menos 16,4 vezes 5, que vai ser igual a menos 82 quilojoules. Aí eu vou marcar que letra, então? C. Letra C, de como sou feliz com o professor Nilson me ensinando. Tá aí. Conseguimos compreender essa questão?
Certeza? Alguém ficou com alguma dúvida? Se Consegui. tiver dúvida... Oi? Consegui entender. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, não tem problema. Pode falar que a gente faz de novo, eu repito aqui o procedimento, sem problema nenhum. Sossegado, então? Beleza. Beleza? Bom, o que mais que eu tenho aqui para hoje? Mais nada, acabou. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Deixa eu voltar lá para a gente conversar mais um pouquinho. Bom, estamos aqui novamente. Pessoal, o que vocês acharam do recurso da lousa mágica? Foi legal? É interessante? Você acha que facilita, que dificulta? O que você achou aí? Achei que Eu facilita. achei interessante, facilitou bastante. Então, que bom, né? Então, para efeito de registro, como eu estou gravando aqui a reunião, pessoal, alguém perguntou, esse slide está no AVA? Não, esse slide eu fiz hoje exclusivamente para a nossa live. Essa live está sendo gravada e eu vou disponibilizar no YouTube depois, tá? Então você pode dar uma conferida lá depois. Então, assim, para efeito de registro, eu gostaria que vocês manifestassem a opinião de vocês, tá? Quem gostou da maneira que a live foi conduzida hoje? Coloca aí para mim no chat, né? Fala que gostou, né? Fala para sair Eu o áudio. gostei, eu gostei. Então, fala e escreve aí no chat para ficar registrado, porque depois, se a coordenação perguntar, eu tenho como provar que vocês gostaram. Só para efeito de registro. Agora, outra pergunta. Podemos continuar com esse sistema de lives, então, através da lousa digital? Beleza. Pessoal, seguinte, então. Isso que nós estamos passando, ninguém quer. Ninguém queria que suspendesse essas aulas. Para a gente está complicado, né, que é professor. Para vocês que é aluno, está mais complicado ainda. Eu sei, estudar sozinho não é um negócio fácil. Mas, cara, é o que a gente tem, é o que a gente pode oferecer agora e é isso que você tem. Independente se está aqui no IFRO ou não, é o que nós temos, né? Então, dê valor nisso que a gente está fazendo, cara, porque a gente está se desdobrando aqui como professor, tá? E, e eu não tenho muito domínio desse recurso, estou tendo que aprender. Tem professor que sabe menos ainda, né? E a gente está fazendo o máximo que a gente pode, né? Eu dou o meu máximo em sala de aula presencial e estou dando o meu máximo aqui fora também, né, à distância junto com vocês. Então, valoriza isso, tá, cara? Não despreze isso, não. Acessa o material, faz as atividades. Se tiver dúvida, eu estou à disposição. Posso não responder na hora, mas assim que eu verificar a mensagem, eu respondo. Afinal, eu tenho, para você ter ideia, eu dou aula para 11 turmas no IFRO, então são inúmeras mensagens que eu recebo, e às vezes não dá para responder na hora, mas eu sempre respondo, sempre tiro as dúvidas, tá? Se precisar de você fazer uma webconferência, eu e você, para você entender alguma coisa, a gente faz, não tem problema. Mas nesse momento agora eu peço que você realmente se dedique, tá? E faça valer esse nosso esforço. Belezinha? Pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa? Mais alguma dúvida ou algum comentário? Gostar da minha máscara personalizada?
Eu achei. Achei tendência. Legal, né? É estilo, gente. É fazer o quê, né? Algumas pessoas nascem com, outras não, né? Estilo é Bom, para pouco. deixa eu tirar aqui, né? Para vocês me verem aí, matarem a saudade. Eu sei que vocês estão sem emoção, tá? Mas, pessoal, queria agradecer aí. Poderia ter muito mais pessoas, né? Eu convidei segundo A e segundo B de Química. Era para a gente ter mais pessoas, mas enfim. Quem veio aproveitou. Quem não veio vai poder assistir depois, que eu vou colocar no YouTube, mas participar ao vivo, né, é diferente. Você está interagindo com o professor ali na hora, pode questionar, pode perguntar. E eu acho que é bem melhor quando você participa assim, ao vivo, né? Bom, se não temos mais dúvidas, mais nenhum comentário, então eu declaro aqui para nós, nossa webconferência é encerrada e a gente se vê aí no próximo encontro. Belezinha? Tchau para vocês, então. Um Tchau, abraço. professor. Se Deus quiser, a nossa próxima reunião será presencial. Vamos torcer para isso acontecer logo. Amém. Amém. Beijo, tchau para vocês. Tchau, professor.